Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui hoje começando na estreia do programa SOS Autismo, uma parceria aqui com o Instituto ABC Real de Lisboa. Estamos aqui juntos hoje para começar um programa que vai divulgar a terapia ABA aqui em Portugal, que vai fazer com que mais pessoas conheçam essa terapia. Então, a gente vai começar aqui com a nossa vinheta e já voltamos aqui para falar dos nossos presentes hoje, das pessoas que estão presentes conosco, e você vai partilhando já no YouTube o nosso canal, que está ao vivo já agora para todo Portugal e no Brasil, onde você estiver. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje partilhar ciência e conhecimento. Podia aparecer. Um momentinho só. Esse deveria. Não tá dando certo aqui uma coisinha. Isso acontece. Não estou conseguindo aqui entrar. Está tendo alguma dificuldade aqui. Estou conseguindo aqui entrar com a nossa vinheta, mas tudo bem. Então, gente, eu vou aqui entrar com um vídeo, que é importante a gente saber por que nós estamos aqui iniciando esse novo programa, com os fundadores do Instituto ABC Real, aqui de Portugal, que fica em Lisboa. Então, vamos começar aqui com eles falando um pouquinho para nós, e já vamos entrar com o nosso programa, já começando com nossas perguntas e conhecendo as pessoas que estão conosco hoje. Vamos lá ver. Então, deu para perceber? Deu para acompanharem o vídeo? Eu não vi, não. Não acompanharam? Não passou o vídeo? Realmente, eu não vi. Sério? Também Gente, não. realmente hoje está com um probleminha aqui. Então, mas tudo bem. Não estou conseguindo aqui colocar. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo de novo. Também não. Gente, realmente hoje está com um probleminha aqui. Então, mas tudo bem. Vamos ver se eu consigo de novo. Vamos lá ver. Seria importante. Vocês estão acompanhando? Sim. Sim, mas não tem som, pelo menos para mim.
Aqui também não. Eu estou acompanhando pelo computador. Não tem som, pelo menos para mim. Eu estou acompanhando pelo computador. Então, conseguimos acompanhar? Conseguimos acompanhar um pouquinho? Deixa eu voltar aqui. Então, conseguimos acompanhar um pouquinho a fala dos fundadores do Instituto, não é? E daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais ele também, falando aqui com a Kátia, que é a diretora técnica, que está aqui conosco, do Instituto ABC Real, né? E a gente hoje também aqui manda um abraço para o senhor Luiz, né, França, que hoje está fazendo aniversário, com certeza estão nos acompanhando, por isso que não estão cá conosco ao vivo, que estariam. Nós mandamos aqui um grande abraço para o seu aniversário de hoje. E, começando o nosso programa, vamos aqui falar um pouquinho já, conversando aqui com a diretora técnica, que nos fala um pouquinho também desse início do ABC Real, né, do empenho desse instituto e estar aqui em Portugal, tentando fazer com que a terapia ABA seja mais conhecida. Eu também, Regina Sena, jornalista, aqui do canal Regina Brasil, estamos juntos para que a terapia seja mais conhecida e os nossos filhos possam ter acesso a ela. Então, boa noite, Kátia, tudo bem? Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Como a Regina já disse, sou diretora técnica do Centro ABC Real. Estou muito contente de estar aqui neste programa e espero ajudar a responder às questões que o público for colocando e poder transmitir um pouco mais sobre o ABA através de questões práticas. E fale um pouco do ABC Real para nós, Kátia. Então, o Centro ABC Real foi fundado por pais de uma criança com autismo que na altura em que ele foi diagnosticado não tinham a resposta dentro daquilo que é a terapia ABA e foram até aos Estados Unidos em busca de um melhor tratamento para o filho. Cruzaram-se com a ABC Inc., da qual hoje nós somos uma filial internacional, que é uma equipa de consultores e também um grande centro ABA na Califórnia, onde conseguiram perceber a eficácia deste modelo de intervenção e quiseram então trazê-lo para Portugal para que toda a gente que vivesse a mesma situação que eles conseguisse usufruir dos mesmos benefícios desta abordagem. Pois isso que é importante, não é? Isso que é importante. É muita iniciativa dos pais que as coisas assim vão melhorando. É isso que a gente quer muito aqui de Portugal também, é que cada vez mais nós pais possamos nos unir para que o melhor seja dado aos nossos filhos, que é isso que nós queremos e por isso que nós estamos aqui. O SOS Autismo, esse pedido de socorro, não é? É esse pedido de dizer que nós estamos aqui, nós precisamos de orientação, nós precisamos de ciência, nós precisamos de uma terapia que possa nos dar resposta com eficácia. E nós sabemos, e bem sabemos, que a terapia que mais tem dado as duas respostas, que qualidade e eficácia juntos, foi a terapia ABA. E nós estamos aqui hoje também trazendo um médico, o médico Tiago Guzmão, que é neuropediatra e mestre também em terapia ABA, aqui nos falar um pouquinho da sua experiência, quer dizer, como é importante os médicos hoje estarem se atualizando nessa terapia, né, nesse método, né, que é importante para dentro do consultório. Então, a gente vai estar falando com ele, vai estar conversando e depois aqui expondo as perguntas
que foram nos mandadas através das inscrições que nos foram feitas para participar aqui, como nós temos uma participante, não é? E no decorrer aqui do programa, você também que está aqui ao vivo conosco, pode estar interagindo também e mandando algumas questões, se você quiser também, a gente pode aqui interagir também. Então, doutor Tiago Guzmão, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Regina. Mais uma vez, lhe agradeço o convite. Obrigado por estar falando de temas tão importantes que é o autismo, associado à grande ciência do comportamento humano, que é a análise do comportamento aplicado, o ABA. O ABA, a gente fala que é uma grande ciência, não só voltada para o transtorno do espectro autista, mas também para outros transtornos do comportamento humano. Um grande prazer estar falando aqui no seu canal, na estreia. Vamos estar difundindo mais alguns conceitos, respondendo algumas perguntas. Então, eu lhe agradeço imensamente o convite e parabenizo aí os outros participantes, viu? Obrigada, doutor. Obrigada. Doutor, e hoje nós temos aqui uma mãe, nós estamos aqui com ela, né? Esqueço agora, ela é de Braga. Estamos aqui com uma mãe que é brasileira, que é de Goiás, está aqui e mandou uma inscrição, e nós estamos aqui com ela, e ela aqui vai colocar depois aqui as questões, e a gente vai conhecê-la um pouquinho. Olá, Ana Carolina, bem-vinda. Olá, boa noite. É um prazer também poder compartilhar um pouco das minhas questões, que se estendem também a questões de muitos outros pais, não é? E para nós, o ABA, de fato, foi um elemento transformador no nosso cotidiano, lidar com a criança, mas, de repente, a gente precisa aprender inúmeras coisas e não é nada fácil. Portanto, esses canais de debate, essas lives, poder ter contato com profissionais da área é sempre muito, muito bom, muito importante para que a gente amplie, né, o nosso conhecimento e possa ajudar ainda mais as nossas crianças. Isso é importante. Muito obrigada, Ana Carolina. Muito obrigada. E a gente vai estar aqui já tentando aqui perceber nossas perguntas. A gente está com um probleminha aqui com o doutor Tiago Guzmão, que está ajustando aqui a parte. Olá, doutor. Já está, né? Só está dando um pouquinho aí de barulhinho no seu áudio. Está dando só um pouquinho de barulhinho. Que às vezes é um mau contato. Isso, parece que melhorou. Isso, melhorou agora. Deve ser um mau contato. Isso. Então, a gente vai agora começar a partilhar aqui. Estamos todos juntos. Vamos aqui começar a partilhar as perguntas, não é? Que foram nos direcionadas à mãe Ana Carolina, que também participou aqui da inscrição. Vamos agora saber um pouquinho sobre as perguntas e já direcioná-las. E a primeira pergunta vai para o doutor Tiago, que vai nos dizer aqui, qual o papel do médico neuropediatra do desenvolvimento, ou pedopsiquiatra, no caso o doutor é neuropediatra, da definição da quantidade de horas de terapia, doutor. Como é que isto é visto? Queria que o senhor falasse para nós da sua experiência no consultório, como é que isso é visto? Uma pergunta muito interessante, uma pergunta importante a gente debater esse tema. Eu acredito que o papel do médico, seja o neurologista infantil com a visão do autismo ou o psiquiatra com a visão do autismo, é importante a gente ter em mente essa discussão de uma equipe multidisciplinar e não só a quantidade de terapeutas, mas a interdisciplinaridade. Então, todo mundo junto em prol da criança, em prol da família. Isso é importante. Difícil, porém não impossível. O papel do médico, por exemplo, na sequência de condução, sendo ali o médico prescritor, aquele que tem ali o papel, acredito no Brasil,
de laudar ali e de ter o acesso, muitas vezes, a planos de saúde ou a parte burocrática através de um laudo médico com o CID, o Código Internacional de Doenças. Então, o médico ele fica como o gestor, muitas vezes, deste acompanhamento e desse segmento dessa criança através dos marcos não só, né, do neurodesenvolvimento motor, mas também como da linguagem. É importante o médico ter essa ciência de qual que é a realidade da criança atualmente. Ou seja, a defasagem de uma linguagem verbal ou não verbal, a dificuldade ou os prejuízos sensoriais que a criança está tendo no momento, se tem ou não tem, a quantidade, muitas vezes, de transtornos associados, se existe ou se não existe. Então, o médico ele tem essa obrigação de fazer essa gerência ali e colocar no papel, junto ao psicólogo, analista do comportamento, a decisão ali, muitas vezes, da quantidade de horas. Acredito que um supervisor, analista do comportamento, um mestre ou um doutor ou um BCBA, né, que fez a formação lá de horas e fez a prova de BCBA, ele tem uma ciência maior até de decisão de quantas horas de intervenção essa criança precisa no determinado momento. É claro que o médico ele vai muitas vezes pela prática dos critérios, manifestações clínicas, saber se a criança está no nível muitas vezes leve, moderado ou grave e severo, mas é importante esse bate-papo, essa interação da parte médica com a parte terapêutica na decisão da quantidade de horas que essa criança vai necessitar. Agora, a gente sabe que o tratamento terapêutico do transtorno do espectro autista é um tratamento contínuo e intensivo. Não adianta, muitas vezes, a gente querer evoluir uma criança com poucas horas semanais de análise do comportamento aplicada, até porque a própria análise do comportamento ela requer uma continuidade, uma frequência, uma intensidade maior. Alguns artigos falam que para a gente começar a ter um sucesso na análise do comportamento, a gente tem que ter no mínimo de 15 a 16 horas, né, semanais de análise do comportamento, de intensidade da ciência ABA. Mas, resumindo, o médico, um papel importante como prescritor, como fazer a gerência desse tratamento com as outras especialidades, reunindo esse conhecimento e junto com o psicólogo, supervisor em análise do comportamento, eu acho que eles têm ali uma decisão importante de saber a quantidade de horas que essa criança precisa neste determinado momento. Não que ela vai vir a ter a mesma quantidade de horas daqui a 6 meses, mas neste momento ela precisa de X horas de terapia dentro da ciência de análise do comportamento, né, humano? Deixa de ouvir. Eu também não Conseguem estou ouvir? ouvindo. Não ouvimos, Regina. Olá, oi. Agora estão ouvindo? Sim. A gente está aqui com uma quedinha de Agora internet sim. também. Isso, então, gente, eu estava perguntando assim, agora, eu queria que a Kátia pudesse complementar, porque é muito importante, porque o que o doutor falou, e a Kátia, no Instituto, colocava isso também em prática, não é? Como é que era a questão desse tempo, desse horário? Com certeza isso é muito, como o médico mesmo falou, né, que isso depende de toda uma orientação, isso é de cada criança, né, doutor? Não é toda criança que é dado o mesmo tempo, né? E o mesmo volume de terapia. Queria que a Kátia pudesse aqui também comentar a respeito. Sim, realmente os profissionais da equipa ABA, o supervisor, como fala o Dr. Tiago, através da avaliação que vai fazer, digamos assim, numa fase inicial, vai recolher
todos os dados que são necessários, porque a recolha de dados é uma constante no ABA, e que nos vai demonstrar vários aspectos, como qual é o desfazamento da criança em relação ao desenvolvimento, em que patamar do desenvolvimento está e onde deveria estar. Essa é uma grande diretriz que nós vamos utilizar para depois decidir o número de horas. Vai recolher dados sobre qual é o ritmo de aquisição de competências da criança. Claro que uma criança que progrida mais rápido precisará de menos horas do que uma criança que precisa de mais tempo para aprender. Há um conjunto de variáveis que vão determinar qual é o número de horas, que vai depender também do número de objetivos que é preciso trabalhar. Como o Dr. Tiago referia, é sempre também muito importante ter em conta a dinâmica da vida da criança, desde a sua rotina escolar, familiar, tudo aquilo que faz parte da vida dela para além das terapias, porque a terapia nunca pode ser uma imposição nem uma sobrecarga. Para além de todos estes dados que nós vamos recolhendo para fazer a recomendação de um determinado programa, é preciso depois que esse programa se adeque também àquilo que já é a rotina da criança, em várias dimensões. Certo. Regina. Diga, pode falar. Dentro da análise do comportamento, a Kátia também pode complementar, se ela, como a analista do comportamento, existe escalas, existem avaliações importantes que a criança faz até a gente montar esse plano de horas. Então, existe, por exemplo, a avaliação através de uma escala chamada VB-MAP aqui no Brasil, que é importante. A gente tem 3 níveis dessa escala, onde a gente vê as adequações da criança de acordo com a idade esperada, né? Se ela está nessa idade de 1 a 2 anos, depois de 2 a 3 anos, ou mais didaticamente acima de 4 anos. É mais ou menos esses níveis da escala VB-MAP, que é uma escala muito utilizada entre os analistas do comportamento numa avaliação inicial. Existe também uma avaliação também muito feita, que é o Portage, que mostra ali não só aptidões intelectuais, cognitivas, a parte motora, a parte de linguagem, que avalia a criança como um todo, e aí sim a gente tem uma visão melhor de como que essa criança está, em que nível que ela se encontra de prejuízo leve, moderado ou grave, ou, melhor falando, de acordo com o DSM-5, né? O nível de dependência dessa criança. Essa criança é pouco dependente, essa criança é muito dependente, ou ela é moderadamente dependente. É por isso que a gente casa muitas vezes esses gráficos com a funcionalidade dessa criança. Essa criança, ela está muito funcional, obviamente ela precisa de poucas horas. Essa criança está moderadamente funcional, ou seja, dependente, o número de horas vão ser mais intensas até chegar no número de horas, aí batendo 40 horas semanais, onde a gente sabe que essa criança precisa de uma intensidade, uma continuidade de horas na análise do comportamento um pouco maior. Agora, até aqui a Ana pode também conversar um pouco e falar também, se quiser, mas eu queria perguntar uma coisa, que eu acho que está dentro de uma outra pergunta aqui, rapidamente, que vai estar aqui dentro dessa pergunta. Como podemos ultrapassar as barreiras impostas pelas escolas para a presença de terapeutas mediadores? Como é que vamos? Porque a pergunta. Queria justamente falar aqui, porque se precisa de uma continuidade, se precisa de uma intensidade a terapia, como é que as crianças que estão em período escolar podem conseguir essa qualidade de terapia, de quantidade também de terapia, uma vez que nas escolas isso não há esses mediadores terapêuticos ainda.
Vocês entenderam a pergunta ou estava com problema o áudio? Estava um bocadinho confuso, mas eu penso que o que estava a perguntar era como é que podemos conseguir que hajam mediadores na escola para dar continuidade aos objetivos de intervenção ABA, foi isso? Isso, porque já é uma questão aqui da pergunta que nós já temos, né, dada aqui pelas inscrições, mas já entrando naquilo que o doutor estava falando e você. Como é que a gente pode estar dando... Sim, é que eu ouço o som um por cima do outro. Está sim. Está com o som um pouquinho em cima do outro. Isso é a questão de falha aqui da internet um pouquinho. Melhorou um pouco ou não? Penso que sim. Isso, então eu vou aqui colocar a questão, que é uma das nossas perguntas: como podemos ultrapassar as barreiras impostas pelas escolas para a presença de terapeutas mediadores? Mas é dentro desta pergunta que eu queria que vocês falassem como é que pode o médico, e uma vez que não temos em todos os lugares, e aqui em Portugal a gente pode dizer isso, não é? As escolas não há esses mediadores ABA. Como é que a gente pode ter uma qualidade e quantidade de terapia, uma vez que isso, então, não se enquadra na questão aqui de Portugal, no caso, que não tem nas escolas? Como é que se pode organizar isso? A Cátia, que participa do Instituto, sabe dizer na prática, e o médico encontra também essa dificuldade, doutor? Vocês conseguiram escutar, entender? Eu ouvi bem. Ok. Penso que dirigiu ao Dr. Tiago primeiro, certo? Isso, o doutor Tiago primeiro. O senhor conseguiu escutar bem, doutor? Não pode responder, Kátia. Doutor Tiago, pode falar. A Kátia quer responder, então pode falar, Kátia, pode falar. Pode falar, Kátia. Pronto, então, eu não sei se a pergunta era direcionada para porque é que as escolas, não, ou como ter dentro das escolas este profissional, ou fazer o profissional entrar na escola. Não consigo realmente explicar porque é que a escola não disponibiliza estes profissionais que vão apoiar dentro da escola. Já deveria, idealmente, pertencer a uma equipa escolar, se a criança beneficia deste tipo de apoio. Em relação à entrada de uma equipa externa, de uma equipa ABA, dentro de uma escola, o que é que nós podemos fazer? No ABC Real, aquilo que nós tentamos fazer é apresentar eu estou a ouvir o meu eco. Vocês conseguem me ouvir bem? Isso é porque está falhando, isso é falha da internet, por isso, mas eu estou escutando bem. Ok. Eu também estou. Então, ok. Pronto, aquilo que nós tentamos fazer é apresentar o nosso trabalho com o máximo de detalhe possível e o mais objetivamente possível. Uma coisa que ajuda muito quando a escola mostra resistência à entrada de profissionais externos, é útil conhecer a criança antes de começarmos a trabalhar na escola, tendo já uma avaliação definida e objetivos pensados, porque nos podemos apresentar à escola com objetivos concretos sobre o nosso papel dentro da escola. É importante também que nesta primeira abordagem se deixe a escola confortável para nos dar a conhecer quais são as rotinas da escola, em que momento é oportuno uma intervenção de um determinado tipo, em que momento não é oportuno porque se considera que pode afetar o grupo. Tem que haver tem que haver flexibilidade de parte a parte. Normalmente fazemos também muitas ações de sensibilização, oferecemos formação às escolas,
porque se a escola não estiver informada em relação àquilo que é o nosso trabalho, e em Portugal há muita falta de informação, e por haver falta de informação há também muito receio para a escola não saber exatamente que profissional é que vai entrar na escola e o que é que vai fazer lá. Portanto, o que pode ajudar muito é, quando a equipa ABA se apresenta na escola, levar já um plano detalhado de qual é que vai ser ali o seu papel. Penso que, embora as questões burocráticas, pelo menos em Portugal, sejam complexas, está na lei que quando a criança precisa de um apoio para o qual a escola não tem resposta, por exemplo, se um médico disser que a criança precisa de terapia ABA e a escola não tem no seu seio esta resposta, tem a obrigatoriedade de deixar entrar uma equipa externa. Portanto, a lei está pensada desta forma. Infelizmente, não é um processo fácil, é um processo muito demorado, com muita burocracia, mas que eu acredito que com alguma insistência dos pais se consiga sempre. Penso que isso foi muito importante ter falado, Kátia, porque isso nós sabemos quem é mãe e pai de filhos autistas, né? A Ana Carolina está cá também. Alô? Oi? Nós sabemos que está com atraso de voz mesmo. Mas o doutor Tiago, pode falar, por favor. Pode falar, doutor. Eu posso fazer uma pergunta para a Kátia? Sim, claro. Pode falar, doutor. Você me ouve? Me escuta? Sim, agora sim. Estamos escutando. Todo mundo está me escutando? Sim. Sim, estamos. Certo. Kátia, aqui no Brasil, a Ana, a mãe Ana, e a Regina deve ter uma ciência maior, mas a gente tem uma grande dificuldade aqui no Brasil, que as escolas, muitas vezes, abram suas portas para determinadas equipes auxiliarem a criança com a ciência ABA dentro da escola. E isso é muito de escola para escola, de formação até da equipe pedagógica da escola, do diretor, enfim. Aqui no estado, aqui a gente tem uma grande dificuldade até no sistema de escolas públicas, né? Até mais do que escola particular. Mas eu acho que isso é um atraso. Um atraso por quê? Se eu tenho uma criança dentro do transtorno do espectro autista que precisa de alguém que auxilie essa criança a desenvolver e o professor regente da sala de aula não está capacitado para isso, eu acho que é um atraso da escola, um atraso de pensamento do próprio professor, que não vai dar conta dessa criança, e quem só perde com isso, obviamente, é a criança. A criança é a que mais perde. Perde os pais, perde o professor, perde os outros alunos, porque não vai dar conta de ter a atenção da própria criança autista e dos outros, perde a escola, mas nisso tudo quem perde mais é a criança, com essa falha dessas horas na escola, que são 20 horas semanais ali, sem uma intervenção dentro da ciência ABA mais direcionada para esse comportamento. Então, aqui no Brasil tem dificuldade, sim, depende da escola, depende até da formação do pedagogo, do próprio professor, mas eu vejo isso como uma gravidade muito grande, porque a escola é importante nessa formação de horas semanais dessa criança dentro da análise do comportamento. Se eu tiro essa criança dentro desse estímulo com AT, né, com acompanhante terapêutico na escola, eu perco 20 horas praticamente de estímulo que essa criança poderia ter na escola. Pois, isso é fundamental mesmo, que era justamente o que eu estava perguntando dentro dessa questão das escolas, da intervenção, né, de terapeutas, mediadores, dentro das escolas, terapeutas ABAs. No caso aqui em Portugal, creio que não há nenhum, nem em exceção, porque a terapia não é aceita.
acho que nem exceção, né, Kátia? Creio que, não sei qual a experiência da Kátia ou da mãe que está aqui presente também, pode falar, se já pediu a entrada de algum terapeuta ABA na escola para o seu filho. Então, na verdade, eu queria colocar uma coisa antes sobre a primeira questão, quando o doutor Tiago fala dessa equipe multidisciplinar, né, da definição das horas, e isso realmente, a formação de uma equipe multidisciplinar é um desafio enorme. Realmente eu não conheço uma mãe, e a gente participa de muitos grupos, nós acabamos compartilhando de uma rede de pais muito grande, e realmente eu não conheço um pai que tenha uma família que tenha essa equipe formada pelo médico, terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, ou psicólogo, que todos tenham ali uma formação em aba em comum, ou pelo menos dispostos a aprenderem sobre o aba para que formem essa equipe, né? Então, esse é um processo ainda que eu acho que está acontecendo, né? Todos os profissionais, todos não, mas quer dizer, quem trabalha com autismo parece perceber a importância disso. Eu vejo muitos médicos, assisto algumas lives de muitos médicos, principalmente os brasileiros, neuros e psiquiatras que estão recorrendo a especializações na área, mas eu confesso que é um desafio enorme, eu ainda não consegui. E quando fiz essa pergunta sobre o papel do médico, porque eu realmente não tenho um médico que faça essa amarração, que componha esse grupo. E, como mãe, isso acaba me incomodando, me deixando um pouco ansiosa sobre como proceder, como fazer. Mas, de início, a minha preocupação o que ele precisa agora é de estímulo, o máximo de estímulos possíveis, e aí, aqui em Portugal, na verdade, meu filho não tem diagnóstico, isso ainda é uma outra situação que acomete muitos pais que sabem que os filhos precisam da estimulação, e conseguir um diagnóstico muitas vezes é uma luta, e montamos uma equipe ou buscamos uma clínica que tem algo parecido, começa-se ali as intervenções e a gente se sente às vezes à deriva. Muitas vezes, aqui em Portugal, eu não encontro, por exemplo, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, que tenham que tenham conhecimento em aba, e nem mesmo clínicas que possam atender a grande demanda de crianças que dependem. Enfim, essa é Ana Carolina? uma questão. Sim. Seu relato, assim, perdão por te interromper, mas é tão importante eu aproveitar essa oportunidade de estar falando com você aí do outro lado do Atlântico. O Brasil enfrenta uma dificuldade gigante de diagnóstico, né? Nós somos 210 milhões de habitantes. Eu falo que Portugal é como se fosse o tamanho do Espírito Santo aqui, então deveria ser muito mais fácil por região ser menor, da gente cobrir todo o território de Portugal. Mesmo assim, a gente sabe da dificuldade, não só de Portugal, como a Europa todinha, de diagnóstico, de formação do médico, que tem a ciência ali e visão de atraso de linguagem, do transtorno do espectro autista na Europa toda. E também no Brasil, e também acho que a gente vai ter menos defasagem, vai ser nos Estados Unidos, Canadá, enfim, Austrália. A gente vai ter um diagnóstico precoce mais intenso, né, mais prevalente. Agora, Ana, como você ainda, não sei quantos anos tem seu filho, ainda não conseguiu fechar esse diagnóstico? O que falta aí em Portugal para esse diagnóstico precoce chegar? O que falta em Portugal? Meu filho tem 2 anos e 8 meses. O que está se esperando nisso quando você vai no neurologista, ou no pediatra, ou no psiquiatra? O que está faltando, assim?
Eu já passei por neuropediatra, já passei por 2 pediatras do desenvolvimento. Ele tem uma pediatra do desenvolvimento que o acompanha, apesar que fomos lá por 2 vezes só e, enfim, ela não chega a compor uma equipe. Ele é acompanhado por terapia ocupacional, terapia da fala, por fisioterapeuta e agora pelo ABC Real. Por que, Ana Carolina, eu estou te fazendo essa pergunta? A gente sabe que a classificação do transtorno do espectro autista a partir do DSM-5, ele ampliou. Então, se eu falo que a criança tem um atraso de linguagem, de comunicação verbal ou não verbal. Então, se o seu filho tem uma dificuldade de comunicação verbal, automaticamente ele vai ter que ser muito verbal. Se o não verbal dele já está comprometido, então tem uma dificuldade de comunicação verbal e não verbal. Se eu junto com uma dificuldade mínima, leve, moderada ou grave, mas pode ser mínima, de um prejuízo da interação social, e se tiver algum comportamento restrito e repetitivo, a gente já sabe que está dentro da grande tríade do espectro autístico. Então, eu realmente não sei, óbvio que existem casos borderline, que a gente chama, eu não sei qual é a dificuldade da classificação hoje em dia, em 2020. Olha, doutor Tiago, o que eu sinto, eu vou dizer o que eu sinto dos médicos, né? O que eu percebo das consultas que eu vou e dos profissionais da área aqui em Portugal. A perspectiva do diagnóstico precoce não parece ser bem vista. É como se os profissionais tivessem receio em fazer um diagnóstico. E me parece que isso está relacionado a um tabu, a um preconceito em relação ao termo autista. Eu percebo constrangimento no olhar de médicos quando olham para o meu filho e veem todas essas questões que o senhor colocou, que eu também vejo, e é como se os médicos não quisessem me dizer, até hoje nenhum disse, o seu filho é autista ou o autismo do seu filho. Eles evitam proferir a palavra. E isso me chama muito a atenção, porque para nós, na minha família, isso tudo é muito claro, muito bem resolvido. O que nós queremos é fazer as intervenções para que ele consiga se desenvolver da melhor forma possível. E é impressionante como eu vejo o receio dos médicos e o que eles nos dizem nós não podemos dar um diagnóstico precoce porque ele é muito pequenino. Tem muito que se desenvolver ainda. Se damos um diagnóstico agora, corremos o risco de rotulá-lo, sendo que mais à frente ele pode se desenvolver de determinadas maneiras e, de repente, ter outras patologias ou sequer alguma patologia. Então, é essa a resposta que eu tenho. E do meu ponto de vista, o que eu vejo aí, de fato, é uma questão mais ampla sobre os estigmas que ainda estão relacionados ao autismo e que acometem, inclusive, profissionais da área. Eu não consigo ouvir o Tiago. Tem o microfone desligado. Microfone. Estamos ouvindo agora? O microfone do Dr. Tiago, pronto. Agora sim, eu acho. Me perdoe aqui, porque talvez aqui, eu de longe aqui, eu devo ter alguma falha de internet aqui dentro. Mas eu queria saber da Kátia, se a Regina me permite aqui abrir a discussão, que ela que está na área de bem específica, né, da especialidade da análise do comportamento ali, qual que é a dificuldade do profissional médico a estar classificando na região de Portugal essas crianças? É precisamente, eu não sei, porque infelizmente o contacto da nossa equipa com médicos é muito pouco. É muito difícil nós conseguirmos ter uma reunião de equipa multidisciplinar onde está o médico da criança. Conseguimos até, por vezes, ter uma reunião com terapeutas da fala, com terapeutas ocupacionais,
Não é fácil, mas isto consegue-se fazer. Agora, uma equipa com um médico, sinceramente, em 5 anos que estou no Centro ABC Real, posso dizer que, e nós trabalhamos de norte a sul, posso dizer que há apenas uma médica que trabalha desta forma e que realmente tem a preocupação de ter esta proximidade em perceber quem são os profissionais que estão a trabalhar com o meu paciente, ir à escola e perceber, juntar toda a gente na escola e ter uma conversa sobre aquela criança. Isto para um país inteiro e para um histórico de 5 anos e para um centro que acompanha tantas crianças é um número irrisório. Sinto a minha visão da dificuldade do diagnóstico vem muito através dos pais. E o relato que a Ana Carolina acabou de fazer, infelizmente, é muito frequente. Ele ainda é muito pequeno, é preciso esperar, é imaturidade. E há um grande medo também de fazer um diagnóstico precoce que é errado. Como se um diagnóstico errado fosse uma sentença, fosse algo absolutamente irreversível. Também não consigo explicar este receio que há por parte da comunidade médica. Eu não sei se é por falta de respostas do sistema de saúde, por dificuldade em encaminhar os pais para respostas adequadas, por falta de informação, e muitos pais também têm dito que até aos 3 anos não é possível fechar o diagnóstico. É muito difícil. Eu nunca tive uma criança que com menos do que 3 anos tivesse um diagnóstico. Minto, tive, mas vinham com um diagnóstico brasileiro. O diagnóstico foi feito no Brasil. Já tive uma criança diagnosticada com 1 ano e o diagnóstico foi feito em Londres. Portanto, em Portugal, não conheço nenhuma família que tenha tido, antes dos 3 anos, o diagnóstico. E é muito difícil de explicar porque nós não conseguimos sequer uma grande comunicação com estes médicos. Mas tanto do sistema de saúde público como do sistema de saúde privado. Portanto, aqui é uma questão geral. E esta preocupação que a Ana Carolina partilha de que foi procurar vários profissionais, esta constante busca de respostas, infelizmente também é muito comum em quase todas as famílias que nós acompanhamos. E, infelizmente, também há muitos pais que, por exemplo, pensam que é preciso ter um diagnóstico para começarem a intervenção. Muitas vezes chegam-nos pais e dizem: eu não tenho o diagnóstico, mas o meu filho não se está a desenvolver bem e se vocês conseguem ajudá-lo mesmo que ele não tenha este diagnóstico. Claro que sim. O diagnóstico é importante para obter algumas respostas, mas ele não é determinante para uma intervenção. Se não há diagnóstico, vamos trabalhar, vamos ver o que é que se passa, em que é que podemos ajudar. Mas, infelizmente, em Portugal ainda é muito isto e sinto muitas famílias também muito perdidas e à procura de respostas. E muitas famílias acabam perdendo muito tempo, porque a forma delas pensarem é justamente a de que é o médico que tem a autoridade de dizer que se o meu filho tem ou não tem alguma patologia. Se o médico diz que ele não tem, então é porque não tem. E porque a negação dos pais é muito grande, da maioria dos pais é muito grande nesse primeiro momento, em que se percebe que a criança não desenvolve de acordo com o padrão e tem receio de levar ao médico e ouvir o que eles não querem ouvir. E muitas vezes eles procuram os médicos para ouvirem o que querem e não o que precisam. Então, vai ao médico, primeiro ao pediatra, compartilha das inseguranças, e o pediatra diz: não há de ser nada, ele é muito novinho, vamos esperar mais um pouco, enfim. E quando resolve procurar um neuro, vai confiante de que está indo num lugar seguro, e o neuro vai dizer: não, calma, não é bem assim, vamos lá. E a família está perdendo um tempo precioso. E o que eu vejo dos profissionais, sejam médicos, sejam psicólogos,
e é que eles que estão antenados e discutindo a intervenção precoce, o diagnóstico precoce, é a busca por divulgar essa ideia de que é possível, sim, fazer um diagnóstico precoce, justamente porque concebe-se que a criança, ela, de acordo com as terapias, ela evolui, né, de um nível para o outro, e mais do que isso, o que a Kátia disse, nós não precisamos de um laudo médico para começar as intervenções, e eu falo isso para muitos pais, que me procuram porque sabem que da nossa história e que dizem, o meu filho está assim, assim, o que você acha? Como se eu tivesse autoridade para dizer se é ou se não é. E é o que eu digo, olha, independente se tem ou não tem, está com atraso, busca estimulação. Não importa se é autismo, se não é autismo nesse momento. Busca estimulação, foi o que nós fizemos, ainda bem. E tem algumas questões, e aí eu queria puxar o gancho para outra discussão, que foi a questão das escolas. Estando aqui em Portugal, eu não tenho diagnóstico ainda, mas meu filho ainda não foi para o infantário, com a situação da pandemia, nós preferimos adiar. Mas agora me vem uma preocupação. Eu quero um mediador na escola, mas como é que eu vou fazer isso sem um diagnóstico? Eu vou precisar de um diagnóstico para que eu tenha essa mediação na escola. Agora, nesse momento, o diagnóstico se torna algo importante para mim. Agora, Ana, sim. Você me permite pontuar? Você viu assim a gravidade que a doutora Kátia colocou? Eu estou em Portugal e a gente fala muito, às vezes, a gente brasileiro, a gente fala muito mal, às vezes, do nosso país, não é verdade? E tudo. E aos trancos e barrancos, eu falo que o Brasil ele tem uma formação médica bacana, que busca conhecimento. Portugal também tem uma formação médica essencial e sim fundamental de qualidade. Agora, eu não entendo, que eu não posso falar por aí, a Kátia está desbravando, né, a análise do comportamento para dentro do território português, e desbravando essa grande ciência chamada análise do comportamento no território português, e eles têm ainda poucos médicos. Eu estou falando de um país de primeiro mundo, certo? Eu tenho poucos médicos que ela confia ali para fazer esse diagnóstico precoce. Ou seja, aí eu te pergunto, Ana, Kátia e Regina, aonde estão essas crianças, adolescentes e autistas em Lisboa, em Portugal? Onde elas estão sendo conduzidas? Onde estão essas escolas absorvendo essas crianças? Quais são as clínicas que absorvem essas crianças dentro ou não da análise do comportamento? Qual o diagnóstico está sendo conduzido às crianças? Eu fico até preocupado. Desculpa por não estar sabendo. Doutor, é disso que a gente vai aqui já conduzir para essa outra pergunta, por causa do nosso tempo. A gente vai justamente entrar um pouquinho nisso, para tentar compreender essa dificuldade, né? Eu posso aqui também falar um pouquinho, embora não tenha diagnóstico, a criança, no período escolar, ela já vai recebendo alguma terapia, como uma terapia ocupacional ou a terapia da fala. Porque na escola do meu filho, por exemplo, antes de receber o diagnóstico, porque o diagnóstico meu filho tem 6 anos e ainda não tem. Já há 3 anos, e há 3 anos ele já faz uma caminhada. Mas deixa eu te falar uma coisa, claro que a gente não precisa do nome, né? Transtorno do espectro autista, distúrbio específico de linguagem, a gente não precisa do diagnóstico, a gente precisa de uma intervenção precoce. Isso. Agora, basta saber se a equipe terapêutica tem um domínio do atraso de linguagem, seja ou não uma criança com possível diagnóstico do espectro autista, eles têm a formação, muitas vezes, dentro da análise do comportamento, que é uma ciência muito que está sendo provada no mundo, que tem a maior eficácia
a maior comprovação científica a respeito da condução dessa criança? Será que essa equipe que vai absorver essa criança desde 3 anos de idade tem essa formação? Não. A gente está com alguma falha. A gente está com alguma falha. Nós estamos aqui com alguma falha na internet. A gente não conseguiu perceber bem a colocação agora do doutor. Não conseguimos perceber bem a colocação. Doutor, Vocês se pudesse escutaram ou não? repetir. Não. Posso repetir? Pode. Pode. Eu perguntei o seguinte, que eu falei que a gente não precisa do diagnóstico transtorno do espectro autista, muitas vezes até aqui no Brasil é uma parte até burocrática de plano de saúde liberar as terapias, a gente brigar via judicial por alguma coisa, carteirinha, enfim, talvez eu que trabalho nas APAES conseguir muitas vezes um benefício para a criança. Então, o laudo médico, ele dá muitos direitos para a criança, né? Muitos direitos por lei conquistados. Mas a gente não precisa do nome para fazer intervenção precoce, muito bem colocado por ti, Regina. Mas essa equipe que vai absorver essa criança, vocês estão me escutando agora? Sim. Tô. Essas equipes que estão absorvendo essas crianças, ainda sem diagnóstico, passando de 4, 5, 6 anos sem diagnóstico, elas estão conduzindo a criança para dentro do atraso de linguagem e têm um domínio, pelo menos, da análise do comportamento, ou são treinadas na análise do comportamento aí em Portugal? Não têm, e posso adiantar que não existe em Portugal nenhuma universidade no país inteiro que tenha um curso, seja uma pós-graduação. Ou seja, você vale ouro aí em Portugal, Kátia, você vale ouro. Não, mas é verdade, não há formação superior, toda a formação que eu tenho, eu trabalhei em França antes de vir para o ABC Real e tive formação através da escola onde trabalhei, e hoje em dia eu tenho formação dos nossos consultores norte-americanos, porque em Portugal, eu enquanto profissional não tenho onde me dirigir para enriquecer a minha formação, e isto responde muito à falta de informação, à quantidade de mitos que há relativamente ao ABA. As próprias famílias, ao perceberem que não existe formação portuguesa dentro desta área, questionam, mas então o que é isto? De onde é que isto vem? Não é? No meu país não existe sequer nenhuma universidade que dê formação nesta área. Isto afasta as famílias daquilo que é esta ciência. Isso faz também com que, se calhar, por falta de informação, não lutem tanto para poder aceder. Agora, Kátia, e não saem um pouquinho do foco de Portugal e ampliam, por exemplo, dentro de uns grandes publicadores científicos que são os Estados Unidos, para saber que existe uma ciência difundida de uma base muito bem escrita, muito bem fundada numa ciência, que é a análise do comportamento, e os psicólogos muitas vezes não se atentam para outro lugar do mundo, que é um publicador efetivo de artigo científico para buscar essa formação, não? Peço desculpa, não percebi a pergunta. Eu fico assim, é só um questionamento, viu, Kátia, Regina e Ana? Sim. Se, por exemplo, eu estou lidando com o autismo eu tenho que estudar todos os dias para eu atender uma criança autista. Todos os dias tem um artigo científico diferente falando do espectro autista. Então, o profissional que lida com o espectro autista tem que estar estudando diariamente artigos científicos, é tudo muito novo. A neurogenética, né, as novas medicações, as novas conduções, neuroplasticidade, enfim. Mas eu estava perguntando o seguinte, pensa na linha de frente do autismo, não está se capacitando e vendo que a ciência ABA o grande foco científico de maior resultado para a criança, o adolescente, o adulto com transtorno do espectro autista, porque se eu colocar ali no PubMed autismo
enfim, terapia, autismo, metodologia, autismo, enfim, a ABA, vai ter N artigos científicos, a gente pode ver as comprovações de maior eficácia na condução da criança com transtorno do espectro autista. Sim. Eu me faço essa pergunta todos os dias. E aí, nós Ana, também estamos. É por isso que nós estamos aqui, doutor. você que está em Portugal e que eu converso muito com o Dr. Carlos Gardia, neurologista, um dos diretores associados do Children's Hospital em Miami. E eu então, também. assim, e pois é, então você vê também a dificuldade, muitas vezes, do ABA por plano de saúde ou até no particular nos Estados Unidos. A única diferença, e a grande diferença, é que existe mais formadores de analistas do comportamento nos Estados Unidos, mais BCBAs, então a qualidade do profissional aumenta. Eu dou muito parabéns, eu fico fã já da Kátia em Portugal, desbravando esse grande mundo do espectro autista e da análise do comportamento, que a gente tem ainda várias barreiras. Eu achei até que Portugal poderia estar um pouquinho na frente do Brasil, mas eu vejo que o Brasil está anos na frente não está mesmo. de Portugal, Não. né? Não, é muito difícil ainda, muito difícil. A gente, assim, olha, gente, eu só queria comentar aqui uma coisa importante, porque nós estamos aqui. Diga, Ana. É só mais um detalhe. E tem, além de tudo, uma outra questão. Você chega nas clínicas, eu já passei por algumas, e o que você ouve dos terapeutas é não aposte no tratamento intensivo, porque isso não resulta. Pois é, Ana, eu pego essa frase sua assim e me deixa preocupado, porque a grande ciência ABA, que é a maior ciência do mundo de eficácia na condução e tratamento do transtorno do espectro autista, evidencia o contrário. A intensidade do tratamento com essa criança sendo tratada cada vez mais precocemente e as horas de intensidade é que vão fazer com que ela treine mais o comportamento, aumente mais o seu repertório, condicione mais novos aprendizados, certo? Então, assim, essa grande ciência, porque a gente fala assim, um método ABA, mas é mais do que um método, é uma grande ciência que aplica ao comportamento humano. As horas de intensidade dessa análise do comportamento é que provavelmente vai fazer uma imensa diferença na vida do seu filho. Pois, então, é justamente, olha, é justamente que eu entro aqui agora com a pergunta que a gente vai finalizar daqui a pouquinho, porque nós estamos no tempo, que, na verdade, tem uma pergunta aqui que a própria Ana Carolina fez, e como é que podemos, aliás, como é que o método ABA é tão restrito em Portugal, que é justamente o que a gente está conversando, não é? Se é reconhecido, né, como mais eficaz no tratamento para o autismo. É justamente o que a gente está aqui agora falando, e é por isso que também esse incômodo, essa situação, essa realidade que é aqui em Portugal em relação ao ABA, é quase que uma cultura contra. A gente pode dizer assim, é quase que uma cultura contra o ABA. Eu assim, a medicina de Portugal ela é muito boa, certo? Portugal tem uma formação provavelmente psicológica, fonoaudiológica, de terapeuta ocupacional muito boa. Então, eu acredito que mais Cátias aí em Portugal é que vai desbravando e fazendo a diferença na vida dessas crianças e mostrando realmente na prática que é sim uma ciência com comprovação científica, sim, são as horas de intensidade que vão fazer a diferença. Então, em pouco tempo aí, a Kátia, ela vai provar na clínica dela que as crianças, muitas vezes, têm uma evolução muito melhor com horas de intervenção. E eu acho que vai conquistar outros profissionais a se juntarem com ela para fazer a diferença na vida dessa criança e dessa família. Que é justamente o que nós... justamente o que precisa sendo feito agora, porque a gente está tentando aqui interagir com os pais, nós estamos aqui tentando fazer com que, inclusive, a Kátia pode falar isso melhor ainda, tem uma assinatura, um pedido de assinatura pública aqui para justamente o reconhecimento
da ciência ABA em Portugal. Nós temos aqui uma petição pública, né, feita aqui por iniciativa também do ABC Real, para que consigamos chegar a um número de assinaturas para que as pessoas, aliás, para que a terapia ABA possa ser reconhecida como ciência, comprovada, porque a OMS, até a OMS já disse que sim, e já disse que é a ciência, e já fala sobre isso, né? Mas nós não entendemos, mas o mais do que não entender, porque isso não tem como explicar, mas nós estamos justamente aqui para fazer-se mais conhecida essa terapia. Por isso é que nós nos tornamos aí um canal de especialistas em ABA, vamos trazer especialistas aqui e vamos fomentar, que é justamente, né, Kátia, vamos fomentar esse entendimento e já esse embasamento na terapia que há no Brasil, aqui em Portugal, para que mais profissionais possam entrar, saber e conhecer sobre a terapia, não é, Kátia? E a gente já com esta fala, a gente já vai dando aqui uma finalização daqui a pouquinho. Pode falar, Kátia, por favor. Eu queria só acrescentar que realmente é a quantidade de profissionais que têm conhecimento para falar sobre ABA e fazer ABA em Portugal que vai fazer a diferença, porque realmente são os profissionais quem fala com o conhecimento para falar, porque há muitas opiniões, como eu disse, há muitos mitos, há muitos receios, portanto, só havendo muitos profissionais que conhecem o valor científico desta terapia é que conseguem disseminar uma mensagem correta de qual é realmente a sua eficácia. Porque é isso que a gente estava falando, viu, doutor Guzmão, que saiu um pouquinho aqui, rapidamente, que saiu um pouquinho. Eu estou escutando, porque caiu só a imagem, mas eu estou escutando. Conseguiu escutar, então. Conseguiu escutar. Escutei. Justamente o que fala a nossa outra pergunta, que foi feita também pela Ana Carolina, por que não compreende, por que o governo não acolhe a terapia, né, como aqui ela perguntou, o método ABA, porque é tão restrito em Portugal, se é reconhecida, né, como mais eficaz no tratamento. É uma pergunta que eu creio que seja de todos os pais, não é? E eu queria dizer assim, do ponto de vista dos pais, eu acho que as famílias também são uma fonte de divulgação do método ABA muito importante, porque o ABA é uma ciência que estimula muito o treinamento parental, e como até uma forma de viabilizar uma quantidade de intervenção maior do que muitas vezes a família é capaz de pagar, né? Que o orçamento permite pagar. E então os pais engajados que se dedicam, que estudam ABA para poder aplicar com seus filhos, acabam se tornando também uma fonte de divulgação. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, participo de um grupo de portugueses e brasileiros, e as brasileiras do grupo, é um grupo pequeno, e as brasileiras do grupo divulgam muito lives e vídeos e aulas e cursos do ABA, mostrando como que o treinamento parental nas nossas casas trouxeram muita eficácia, muita vantagem no desenvolvimento dos nossos filhos. E a gente percebe como que os portugueses que participam do grupo começam a estudar também e lerem os livros e ouvirem as lives e entrarem nos canais de institutos e clínicas e profissionais da área. Então, eu acredito que o engajamento da família com o ABA também seja uma fonte de divulgação importante. Isso, junto. Aqui, na verdade, a gente tem uma tríade de forças, né? Que é a escola, a educação, família e os médicos. Se nós aqui nos esforçarmos, e que eu creio que a gente vai chegar aqui a um crescimento em relação a isso, a gente pode fazer com que mude alguma coisa. A gente está com o nosso tempo já esgotado. A gente tem aqui uma última pergunta que é importante ser feita, que é de uma mãe, que é a Alina. A Alina perguntou se
o aprender e esperar no autista costuma ser muito difícil? Eles aprendem? Eu queria perguntar justamente isso para o doutor agora, o aprender e esperar. Como é que isso se dá já dentro aí da experiência e da prática de vocês, né? A própria Kátia e o próprio doutor pode nos falar aqui um pouquinho. O doutor pode começar a falar, por favor? Eu posso falar? Pode, sim, sim. A criança, o adolescente ou adulto dentro do transtorno do espectro autista, a gente sabe que dentro do transtorno do espectro autista, eu curso aí, muitas vezes, de 40% até 60% da criança com o déficit intelectual. Existe algum prejuízo intelectual cognitivo da criança, onde, claro, que a taxa de aprendizado, né, vai ficar um pouco mais prejudicada. Então, essa taxa de aprendizado, muitas vezes, a gente vai ter que ter metodologias, vai ter que ter apoio psicopedagógico de uma maneira mais diferenciada, muitas criança aprender a atenção, memorização, organização do pensamento, planejamento, capacidades inibitórias, essas funções executivas são do córtex frontal, né? Então, onde a gente sabe que as crianças com TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, e as crianças também com TEA, com transtorno do espectro autista, vão ter um prejuízo maior, ou seja, as capacidades da criança ter atenção, sustentar o olhar, memorizar, enfim, vão estar mais prejudicadas. Como que a gente faz para melhorar essa atenção e futuramente melhorar até o aprendizado dessa criança? A gente vai convidando novas formas dessa criança vir a memorizar, prestar atenção, sustentar o olhar. E essa parte de condicionamento, ou seja, eu vou levar o aprendizado, novos procedimentos, novos métodos dessa criança aprender, está muito bem explicado e fundamentado dentro de uma análise do comportamento aplicado. Eu vou analisar por que essa criança não está olhando no olho, é sensorial, é para fuga, é para esquiva. Muitas vezes ela tem um déficit atencional tão grande que ela não permite manter um foco de atenção, ela está tão hiperfocada que ela não consegue avaliar e notar o ambiente. Por isso que eu analiso o comportamento, me antecipo e faço algum procedimento para ela começar a melhorar essa atenção, sustentar o olhar e futuramente vir, por exemplo, perceber o ambiente e vir a falar. Então, isso tudo é analisado. Eu não trato só a atenção em si, com medicação. Eu primeiro vou fazer uma análise do comportamento dessa criança, tá aí a sigla ABA, eu vou entender quais são os fatores que essa criança não está me dando atenção, e eu vou proporcionar novos métodos dela aprender, e aí sim ela começa a apontar, olhar no olho, prestar atenção no ambiente, balbuciar, conduzir as primeiras palavras, frases, e aí estava Falhando um pouquinho aqui a internet. Só o final que teve um probleminha que a gente não conseguiu ouvir. Eu falei o seguinte, que se essa criança vier a prestar mais atenção, sustentar o olhar, imitar, começar a ficar recíproca ao contato visual, provavelmente eu vou ter uma criança que vai estar aumentando o balbucio, falando as primeiras palavras, muitas vezes formando frases e aí travando o diálogo. E com consequência, sabendo esperar mais um pouco também, não é, doutor?
Conseguindo o saber esperar? Ninguém, a gente não nasce esperar. Reflexo inato. A gente não nasce sabendo esperar. A gente aprende a esperar. É um comportamento adaptativo. E isso precisa de treinamento, certo? E o treinamento é uma base muito importante aí dentro da ciência ABA. O saber esperar, o diminuir a impulsividade, o condicionar novos repertórios, isso é tudo a ciência ABA. Então, aqui nós estamos para finalizar. Infelizmente, a gente tem aqui um repertório muito grande de fala. Um repertório aqui muito grande para a gente falar, só que a gente vai ter outros programas também para a gente estar aqui colocando essas questões, porque há muito o que se discutir, há muito para descobrir, há muito para que a gente possa aí saber como melhorar aí e a busca também, né, da terapia ABA aqui em Portugal. Por exemplo, eu aqui não tenho uma terapia mais próxima para o meu filho, mas se a gente se unir, se nós nos unirmos para que o governo possa reconhecer a terapia, para que isso seja encaminhado à educação, encaminhado também para as equipes, né, de multidisciplinares de educação, e os médicos também venham a passar a ter um conhecimento maior a respeito, a gente pode aí caminhar um pouquinho melhor. Mas até então, essa que é a nossa luta, é essa que nós estamos aqui, já vai, meu filho, que nós estamos aqui justamente para tentar fazer com que a terapia, né, a ciência, né, a ciência ABA seja mais conhecida e assim os profissionais de educação e saúde possam aderi-la com muito mais eficácia para que nossas crianças aí possam ter uma melhora no comportamento e outras habilidades que não estejam à espera. E a gente aqui quer agradecer a todos a sua presença. Obrigada, doutor Thiago Guzmão, que nos deu um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. Muito obrigada, Kátia, ABC Real, muito obrigada, né, ABC Real e Regina Brasil, nós estamos aí juntos. Aqui também, quando o senhor falou, doutor Thiago, também aqui nós estamos também aqui unidos com o doutor Carlos Gadia, com a Grazi Gadia, que justamente por causa disso, e se Deus quiser, ano que vem nós vamos ter aqui um seminário online também, para trazer aqui os especialistas, na área de educação e de saúde, para justamente fazer-se conhecer muito mais o ABA, para que nossos filhos tenham acesso a essa terapia, a essa ciência. Quiser falar um pouquinho aqui para nos despedirmos? Eu agradeço o convite, Regina, me sinto muito honrado de poder dividir aí essa live com a doutora Kátia, com a mãe, a Ana Carolina, que eu falo bem assim que a gente, nesse grande grupo dessa comunidade pró-autista, somos todos realmente guerreiros de levantar a bandeira e difundir e conscientizar o espectro autista no mundo. Conte comigo, com a minha ajuda, o que eu puder ajudar, conte comigo. E fiquei honrado de dividir essa live com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Kátia? Muito obrigada por terem participado, gostei muito de estar aqui e espero que estes próximos programas possam responder às questões de mais pais e possamos falar mais sobre a ABA e esclarecer muitas dúvidas que surgem e às vezes as famílias não sabem onde buscar essa informação. Ana Carolina? Obrigada também por poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e espero também entender mais com esse novo espaço, né, que está nascendo aí do SOS Autismo. Obrigada. Obrigada a todos que participaram conosco hoje.
daqui a 15 dias, nós vamos retornar com mais uma discussão, colocando aqui, trazendo profissionais, né, da medicina, que estão também basados em aba e ABC Real junto sempre, né, para que possamos aqui responder mais questões, né. Eu não queria deixar aqui de falar rapidamente os nossos participantes aqui, o Alize Barradas, também falou muito da questão aqui do propósito do diagnóstico cedo, como é importante para o desenvolvimento das crianças, falou também da questão da demora do diagnóstico também, que muitos médicos parece que demoram a dar essas respostas para os pais, assim correr mais atrás das outras terapias, e agradece aqui também o ABC Real. Muito obrigada a todos que participaram conosco hoje, e no próximo programa vamos estar trazendo mais um outro profissional, e a diretora técnica, a Kátia, vai estar aqui conosco, Kátia Soares, e aí por diante, agora que começamos, né? Agora que começamos, vamos desbravar, fazer mais conhecido a ciência ABA aqui em Portugal e no mundo. Muito obrigada e todos tenham uma boa noite.